Alô, garotada, que bom estar com você. Olha, é um ano de trabalho, um ano para abrir as portas do seu sucesso. E a gente começa logo com o tema base da atualidade. Vamos falar em ecologia. Evidentemente que se fala tanto, se cobra tanto em concursos, em vestibulares, no Enem, é sempre uma pauta recorrente atualmente a ecologia, exatamente porque nós temos como luta de todos nós a manutenção da espécie humana no planeta. Portanto, quando a gente ouve falar tanto em ambiente, tanto em ecologia, tanto em desastres ambientais, é exatamente porque nós temos uma grande luta pela frente. Esses erros eventualmente não foram cometidos por maldade, mas por ignorância humana, só que eles estão comprometendo a permanência da espécie humana no planeta. Repito, estamos correndo risco de extinção da espécie humana. Por isso, é fundamental que cada um de nós cumpra a sua parte ambiental com responsabilidade e, em se preparando bem para isso, evidentemente, qualquer concurso que você prestar, seja o Enem, seja vestibular, seja o que for, você vai se dar muito bem. A nossa primeira aula, observem lá, exatamente fundamentos da ecologia. Vamos a um receituário básico de conceitos fundamentais para que você entenda a ecologia. Evidente, o primeiro deles, olha aí, é o conceito fundamental de ecologia. Se hoje você tiver que responder uma palavra que defina o trabalho da ecologia como ciência, essa palavra é relação. Evidentemente que para haver relação tem que haver instituições, organismos, entidades que troquem alguma coisa entre si. E aqui a gente tem um grande segredo do universo, que é a troca de matéria e energia. Portanto, observe o que você vê na sua telinha. Ó, estudo o que dos seres vivos e seu meio? As relações. Portanto, observe bem aqui, ó, estuda as relações dos seres vivos entre si e deles junto ao seu meio. Lembra que o mundo inteiro fala meio ou fala ambiente. Aqui no Brasil a gente acabou casando os dois termos, é meio redundante, mas não está errado a gente falar em meio ambiente. Aqui você vê de novo o mesmo esquema numa formatação um pouquinho diferente. Logo, qual é a palavra-chave? Relações. Então, a ecologia estuda as relações dos seres vivos entre si e deles junto ao seu meio. Evidente que é uma troca mútua de quê? De matéria e de energia. Nós vamos, em seguida, observar todo o critério de organização deste planeta. Nós chamamos de níveis de organização. Por outro lado, é interessante que você entenda um termo que no mundo inteiro gerou e gera uma confusão muito grande. E aí acaba comprometendo a atividade de preservação, inclusive ambiental. Logo, a nossa própria preservação como espécie. Em ciência, toda a área que eu isolo para estudo, a gente chama de sistema. Então, se você quiser estudar esse ambiente onde você, nesse momento, está, você vai chamar esse local de o teu sistema. Tudo que envolve o seu sistema, tudo que está no entorno do teu sistema, a gente chama de meio, de ambiente do sistema. Ora, se você quiser estudar uma pessoa que está aí ao seu lado, essa pessoa é o teu sistema e você faz parte do meio que envolve essa pessoa. E, evidentemente, está trocando matéria e energia com essa pessoa. Por outro lado, se eu quiser estudar o fígado dessa pessoa, o fígado é o sistema e o corpo dessa pessoa é o seu entorno imediato. Então, é o meio
ou o ambiente deste fígado. Se você resolver estudar uma célula daquele fígado, esta célula, chamada hepatócito, é o nosso sistema, é o seu sistema, porque é a sua área de interesse para estudo. Qual é o entorno dessa célula do fígado? É o próprio fígado. Então, esse fígado representa, nesse momento, o resto do fígado, o ambiente, o meio ou o meio ambiente daquela célula. A partir de agora fica fácil a gente definir o que é meio, né? Então, você aqui, as pessoas que estão próximas ao local onde eu estou ou próximas ao local onde você está nesse momento, fazem parte do seu meio, assim como você faz parte do meio ambiente dessas pessoas. A partir de agora, a gente já sabe que o objeto de estudo da ecologia são todas as relações dos seres vivos entre si e deles junto ao seu meio. Agora a gente vai para uma terminologia básica a partir dos níveis de organização. Portanto, preste atenção aí nos níveis de organização. Evidentemente que os átomos, olha bem, formam moléculas, e as moléculas orgânicas dão origem às células. E quem estuda a célula, a citologia. As células que se reúnem em grupos com mesma função, por isso têm formas semelhantes, constituem um tecido. E quem estuda o tecido, a histologia. Os 4 tecidos básicos animais são tecido epitelial, tecido conjuntivo, tecido muscular e tecido nervoso. Portanto, esses 4 tecidos constituem todo o nosso organismo. Agora, evidentemente que os tecidos reunidos dão origem aos órgãos. Os órgãos dão origem aos sistemas. Então, os órgãos formam os sistemas. Portanto, por exemplo, sistema digestório. Aí você tem boca, faringe, esôfago, estômago, por exemplo. Sistema respiratório, sistema nervoso. Todos esses sistemas reunidos constituem um organismo, um indivíduo. Eu quero que você perceba que até aqui não é objeto de estudo da ecologia. Aliás, questãozinha que já apareceu em vários vestibulares. A ecologia entra em ação a partir da população. Portanto, o que é objeto de estudo da ecologia? A população, a comunidade, por exemplo, os diferentes ecossistemas do planeta e o conjunto de toda a área viva, de todos os ecossistemas, que é a biosfera. Mas isso a gente vai estudar um a partir de agora. Cuidado, porque esses conceitos básicos muitas vezes confundem as pessoas com conceitos sociais. Por exemplo, o primeiro deles, o que é população? População é o conjunto de indivíduos da mesma espécie que habita, que frequenta a mesma área. Então você tome cuidado, porque em ecologia, quando diz assim, o estudo da população de determinado local, mas tem que dizer de qual espécie. Quando a gente ouve no rádio, lê no jornal, observa um noticiário de TV, que fala a população da cidade tal, é evidente que a gente observa que é a população humana. Por quê? Porque a televisão está sendo transmitida para humanos, o rádio está sendo transmitido para humanos, o jornal foi escrito para humanos, mas do ponto de vista da ecologia, eu devo caracterizar a qual espécie eu me refiro. Aí, no lugar que você vive, na tua cidade, se você abrir a janela, abrir a porta e andar pela cidade, você vai ver que há uma quantidade muito grande de espécies diferentes compartilhando a mesma área. Se eu reunir, cuidado também aqui, porque hoje em dia ninguém vai cobrar mais de você, o que é população. O pessoal vai descrever uma situação, por exemplo, num lago, e você vai perceber que está falando sempre dos indivíduos que moram daquele lago e que são da mesma espécie. Aí diz assim, defina o conceito embutido nesse texto. Aí você vai ver, evidentemente, que é o conceito de população. Então vejamos,
conjunto de indivíduos da mesma espécie que vive no mesmo habitat. O que é o habitat? É a área física onde vive a espécie. Você vai lembrar sempre assim, habitat lembra habitação. Habitação é o local onde você vive, tá claro? Então, os indivíduos de uma mesma espécie que ocupam o mesmo habitat constituem uma população. Agora, acabei de falar em um exemplo que se você sair da sua casa, você vai encontrar diferentes espécies vivendo na sua cidade. Pois o conjunto de todos os indivíduos, de todas as espécies que frequentam o mesmo habitat, nós chamamos de comunidade ou biocenose. Ora, eu também posso explicar de outra forma. Se o conjunto de todos os indivíduos, de todas as espécies que frequentam o mesmo lugar constitui uma comunidade, mas se o conjunto de cada espécie é uma população, eu posso dizer que uma comunidade é um conjunto de populações da mesma área. Observe aqui, ó, conjunto de populações em um mesmo habitat. Então, primeira coisa, você tem que diferenciar sempre população de comunidade. Aí você vai lá, passa na paróquia, ouve o padre falar: no próximo sábado, reunião da comunidade deste paróquia. É claro que o padre está proclamando o pessoal que frequenta a paróquia. Evidentemente que aqui eu tenho um conceito social. Aí, ou você ouve o seu amigo, o povo lá da comunidade. É claro que está falando do ponto de vista sociológico, porque se um ecologista passar ali, vai entender que o amigo lá do seu bairro vai entender que o padre está conclamando a reunião, todos os indivíduos de todas as espécies que moram por ali, sejam humanos, roseiras, bananeiras, eucalipto, mosquito, mosca, barata, etc. Tudo bem? Mais um conceito importante agora. Então você já sabe que população e comunidade vão cair sempre juntos para você definir quem é um, quem é outro. A outra duplinha é habitat, que você lembra de habitação, sabe que é onde a espécie vive. E nicho ecológico. Olha, é o papel funcional da espécie na comunidade. Quando a gente fala em nicho, a gente fala em tudo aquilo que a espécie faz, do que ela come, hábito sexual, por exemplo, é diurna, é noturna, enfim, para você diferenciar os dois. Habitat é o local, é a área física. Nicho ecológico é tudo aquilo que a espécie faz onde ela vive. É a ação da espécie no local onde ela vive. Antigamente até a gente brincava, dizia o seguinte, que habitat você nunca vai falar isso, só para entender, que habitat era o endereço da espécie e que nicho ecológico era a profissão da espécie. Isto é, onde vive e o que faz é o que cai no conceito. Tudo bem? Então você vai guardar a diferença de população e comunidade, a diferença de habitat e nicho ecológico. Agora, guarde bem isso. Esse dado é extremamente importante. É claro que você já foi num parque, você já foi numa reserva biológica, você já viu filmes de uma floresta e sabe que vive diferentes seres de diferentes espécies no mesmo local. É possível viver? E vivem. Atenção, desde que não tenham o mesmo nicho. Por exemplo, desde que não se alimentem da mesma coisa. Você vai dizer assim, e o que vai acontecer se duas espécies de mesmo nicho se encontrarem no mesmo local? Evidentemente vão lutar, vão brigar pelos recursos e pelo espaço do local. E essa briga em ecologia, em biologia, a gente chama de competição. Então guarda bem isso. Pode viver espécies diferentes no mesmo local? Sim, desde que não tenham o mesmo nicho. Se houver o mesmo nicho, entre elas vai haver competição. Essa competição pode ser, porque eu posso ter um sobrecruzamento total ou parcial. Se ele for total, ou a espécie mais sensível migra ou desaparece. Tudo bem? Agora, ecótone é a
transição entre duas comunidades ou entre dois biomas ou entre dois ecossistemas. Evidentemente, por exemplo, você já andou pelo Brasil. A gente vai estudar mais tarde e vai revisar isso, mas só para você saber. Eu saio da Amazônia e desço em direção ao Cerrado. Não existe uma parede, por exemplo, que diz assim, aqui é Amazônia, aqui é Cerrado. Há uma área de transição. Quando o rio deságua no mar, um pouquinho para dentro do rio, um pouquinho para dentro do mar, e tem uma área intermediária, inclusive de salinidade. Eu me refiro a essa área de transição. É como se fosse a fronteira entre dois países. Você pega a fronteira entre dois países, o pessoal que vive um pouquinho de um lado e de outro, mesclam culturas e provavelmente todos eles acabam falando as duas línguas. Por quê? Porque é uma região de transição. Essa região de transição a gente chama de ecótone, né? Ó, organismos do ecótone, ó, pertencem às duas comunidades superpostas e alguns acabam vivendo só nessa região de ecótone, portanto, se adaptando aí. Ora, efeito de borda, ó, tendência ao aumento de variedade e densidade de zonas de contato entre comunidades. A borda é quando você está entre uma comunidade e outra, entre um ecossistema e outro. Agora, guarde bem também ecossistema. Gente, ecossistema é qualquer área. Qualquer área. Um ecossistema não tem definição de tamanho. O que é obrigatório ter nessa área? A biocenose. O que é a biocenose? Uma comunidade. São sinônimos. E o biótopo. O que é o biótopo? São os fatores físicos e químicos do meio. Físicos e químicos. A comunidade são os fatores biológicos. E o que é que eles trocam entre si? Matéria e energia. Isso você vai guardar porque é extremamente importante. Então eu vou repetir olhando bem para você. O que é um ecossistema? É qualquer área, anote aí, em que os fatores bióticos, quer dizer, os vivos, a comunidade, e os fatores abióticos, não vivos, portanto físicos e químicos, trocam entre si matéria e energia. Então, uma floresta pode ser um exemplo de ecossistema, como um aquário na sua casa pode ser um exemplo de ecossistema. Lembra que não é o tamanho que está em jogo. O que está em jogo é eu ter fatores bióticos e abióticos, vivos e não vivos, interagindo, trocando matéria e energia entre si. Tudo bem? Ora, o conjunto de todos os ecossistemas da Terra a gente chama de biosfera. Acabou saindo aqui erradinho, mas veja, biosfera é o conjunto de todos os ecossistemas. Ou pode ser considerada como um único e grande ecossistema a própria Terra. Aqui você observa, primeiro tem espécie, que é o conjunto de indivíduos que consegue reproduzir entre si, ter descendentes férteis. O conjunto de indivíduos de uma mesma espécie forma uma população, e o conjunto das populações de uma área forma a comunidade. Ok? Outro conceito importante é o conceito de bioma. Bioma é o conjunto do clima, flora e fauna de uma região. A gente vai ter uma aula só sobre os grandes biomas mundiais e os biomas brasileiros. Por exemplo, Mata Atlântica, Cerrado, Caatinga, Floresta Amazônica, Pantanal, são exemplos de biomas brasileiros. O clima determina a flora, clima e flora determinam a fauna. Flora é o conjunto de vegetais da região e fauna é o conjunto de animais da região. Tudo bem? Aqui você tem os grandes biomas mundiais, ó, tundra, taiga, floresta temperada, tropical, campos e desertos. Ai, e agora, Geraldo? Não se assuste. A gente vai trabalhar cada um deles e você vai ver que é bem tranquilo. Ora, os fatores abióticos aos quais eu me referi são físicos e químicos, como luz, calor, salinidade, pressão, clima, água, como, por exemplo, o pH. Biótico são seres vivos. E os seres vivos servem de alimento porque vão fazer transitar matéria e energia. Tudo bem? Agora você já sabe quais são os conceitos básicos que estão embutidos em todos os textos de ecologia,
todas as reportagens ambientais, você precisa dominar esses conceitos para que você consiga entender esses textos. Logo, são fundamentais. É um dicionáriozinho, bem tranquilo. Nesse momento, a gente vai estudar os níveis alimentares, também chamados de níveis tróficos. Trófos quer dizer alimento. Tudo que tiver esse radical trófos está relacionando a alimento. Primeiro nível trófico é o nível dos autótrofos. Autótrofo é aquele ser capaz de produzir molécula orgânica a partir de molécula inorgânica, que você aprendeu lá quando criança, são aqueles que produzem o seu próprio alimento. Isso quer dizer que produzem suas próprias moléculas orgânicas. E só há duas reações nesse planeta que tornam um ser autótrofo. Quais são elas? A fotossíntese e a quimiossíntese. De uma forma geral, a fotossíntese e a quimiossíntese em escala menor em algumas bactérias. O que essas duas reações fazem? Fazem entrar matéria e energia em todos os ecossistemas deste planeta. E quem é capaz de fazer ou fotossíntese ou quimiossíntese é chamado então de produtor. E lembra, produtor ocupa sempre o primeiro nível trófico, o primeiro nível alimentar. Ora, todos os outros seres, inclusive eu e você, dependemos dos autótrofos, dependemos dos produtores. Aquele ser que se alimentar diretamente de um produtor, ou seja, que está se alimentando de um vegetal, aí estão todos os herbívoros e nós que somos onívoros, quando nós usarmos algum vegetal na nossa alimentação. Está com uma saladinha de alface, tomate, você está fazendo que papel? Do papel de consumidor primário. Consumidor primário se alimenta diretamente do produtor e ele ocupa o segundo nível trófico, o segundo nível alimentar. Daqui para frente estão parasitos e carnívoros. Então, o consumidor secundário é aquele que se alimenta do primário e ocupa o terceiro nível trófico. O consumidor de terceira ordem ou terciário se alimenta do secundário e ocupa o quarto nível trófico. O consumidor de quarta ordem ou quaternário se alimenta do terciário. Aqui estão os grandes predadores, ocupando o quinto nível alimentar ou quinto nível trófico. É claro, dificilmente uma cadeia alimentar vai além do consumidor quaternário de quarta ordem, porque aí já estão os grandes predadores. Eventualmente, dependendo do que a gente esteja a analisar, pode passar para um consumidor, por exemplo, de quinta ordem, mas normalmente para aí. Então é a sequência. Produtor fez fotossíntese ou quimiossíntese, é autótrofo. Todos os outros são heterótrofos. Os consumidores, na ordem, primário se alimenta do produtor, secundário do primário, terciário do secundário e quaternário, evidentemente, do terciário. Mas em cada nível desse, nem todo indivíduo serve como alimento. Muitos morrem. Os grandes predadores não têm predadores de si próprios, eles morrem. E a matéria tem que ser reciclada no planeta Terra. Desde que a Terra surgiu, não entrou e não saiu daqui, considerável quantidade de matéria. Então a gente recicla. E quem recicla? Quem recicla é todo aquele ser que se alimenta de cadáveres, que decompõem, que degradam, que fazem a putrefação, que é o apodrecimento desses cadáveres. Portanto, eles exercem um papel importantíssimo nos ecossistemas. Sem eles, a gente tem dificuldade para reciclar a matéria. Quem são eles? Os decompositores. Então, eles são responsáveis, guardem isso, hein? O grande papel ecológico é a reciclagem da matéria dos ecossistemas. E aqui estão micro-organismos, como bactérias, fungos, fundamentalmente, alguns protozoários. A minhoca é considerada um acelerador de decomposição. Então, nós dependemos, tanto nós humanos, lá numa ponta, dos produtores,
e lá na outra ponta para reciclar a matéria dos decompositores. Guardou? Produtor, consumidores, primário, secundário, terciário, quaternário e, finalmente, os decompositores. Com isso, perceba lá, a gente pode trabalhar cadeia e teia alimentar. O que a cadeia mostra? Um fluxo unidirecional da matéria e da energia nos ecossistemas. Mostra a trajetória do alimento. Só que a cadeia, guarda bem, uma coisa que já aconteceu, alguém já se alimentou de alguém. Teia, lembra teia de aranha? Eu faço um emaranhado de opções de alimento naquele ambiente. Então guarda bem, a teia é um fluxo multidirecional de matéria e energia. Aqui é uma possibilidade de trânsito alimentar. Agora, dois dados que você vai guardar. Ó, já falei isso para você, dificilmente passa do consumidor de quarta ordem, porque aqui já estão os grandes predadores e falta energia no meio, a energia vai se perdendo, a gente vai ver em outra aula. Agora, isso aqui é importantíssimo, se tiver qualquer poluente no meio, quando o pessoal, o rio está sendo poluído com mercúrio. Gente, qualquer poluente no meio tem efeito cumulativo, então ele vai afetar sempre o último da cadeia. E de todas as cadeias das quais participa o homem, o último é sempre o homem. Então, o efeito da poluição ambiental sempre é maior e é catastrófico em nós mesmos. A gente chama para esse fenômeno, você vai guardar esse nome, de magnificação trófica. Isso significa o efeito cumulativo do poluente no meio. Vamos lá dar alguns exemplos? Aqui você vê uma cadeia aquática. Você vê aqui o produtor é o chamado fitoplâncton, são algas microscópicas. Sempre o fitoplâncton são algas microscópicas e os produtores sempre começa a cadeia e a teia por um produtor. Então vai ser uma planta em terra, uma alga na água. Aí você tem os consumidores primários, a gente chama de zooplâncton nos ecossistemas aquáticos. O zooplâncton é consumidor primário, então se alimenta dessas algas. Aqui estão os protozoários e aqui estão organismos muito pequenos, larvas de seres aquáticos ou protozoários, por exemplo, microcrustáceos como o crio, que é alimento de bebê de baleia, por exemplo. Agora você vê, o consumidor primário, os pequenos peixes, ó, consumidores secundários, médios, terciários e aqui está o tubarãozinho, consumidor de quarta ordem. Sempre que tiver uma cadeia, ache primeiro o produtor. O resto é uma sequência lógica, primário, secundário, terciário, quaternário. Dá uma olhada aqui nessas outras cadeias, ó. Sempre o produtor é o vegetal, quem faz fotossíntese em ambiente terrestre. Aqui estão os consumidores primários, os secundários, ó, primário, secundário, terciário, primário, secundário, terciário. A poluição ambiental nesses locais, aqui está um aquático, né? Aqui está uma alguinha, afeta sempre o último. Então você vê aqui no meio, por exemplo, essa ave de rapina seria a mais afetada, ok? Aqui você vê uma teia. Olha os decompositores, todas as setas vêm em direção ao decompositor, porque de todos morrem, então fica fácil. Aí você vê, o decompositor devolve matéria simples para quem? Para os produtores. Então você vai marcar aqui, produtor. E quem se alimenta do produtor? Consumidor primário, aqui um exemplo, ó, consumidor primário. Aqui, ó, pode ser primário. Quem se alimenta do primário? Então, esse passarinho faz dois papéis de primário e secundário. Aqui, ó, secundário, quando se alimenta aqui ou ali. Aqui, ó, secundário, se alimentar do ratinho, a cobra, mas ela pode ser terciário quando se alimenta do passarinho ou secundário quando se alimenta do passarinho. E assim sucessivamente. Então, sempre que você for montar uma teia, o importante é você lembrar, eu começo sempre pelo produtor, no ambiente aquático uma alga, no ambiente terrestre uma planta. E dali para frente você vai à sequência lógica. É claro
que se você estiver aí comendo uma saladinha de alface e tomate com bifinho de boi, você faz dois papéis, consumidor primário comendo alface e tomate e consumidor secundário comendo o bifinho de boi, já que o boi se alimentou de vegetal, logo ele é o primário. Portanto, numa mesma refeição, eu posso exercer mais do que um papel. Tudo bem? Ó, aqui você vê uma outra teia. Então, você vê todas as possibilidades de alimentação dos produtores, quem deles se alimentar será o primário, quem se alimentar do primário o secundário e assim por diante. É só você pegar essa tela e ficar brincando para você fazer a análise correta. É isso que os vestibulares, o Enem, sempre o pessoal vai mandar analisar. Quer ver uma coisa? Olha, outra teia fantástica aqui, ó. E aí começa lá na água e vai para a terra. Então vamos lá, uma questãozinha, diz assim, os parasitoides, misto de parasitas e predadores, são insetos diminutos que têm hábitos muito peculiares. Suas larvas podem se desenvolver dentro do corpo de outros organismos, como mostra a figura. A forma adulta se alimenta de pólen e açúcares. Em geral, cada parasitoide ataca hospedeiros de determinada espécie, por isso esses organismos vêm sendo amplamente usados para controle biológico de pragas agrícolas. Gente, aqui está o segredo. Se é uma praga agrícola, se alimenta de quem? Se alimenta de vegetal. Aqui está a praga agrícola. É isso que você tem que ter a percepção. Olha, o vegetal o que é? O produtor. Então, a praga agrícola é o consumidor primário. E esse parasitoide vai ser usado para quê? Para controlar a praga agrícola. Então, vai fazer o papel de consumidor secundário. Aqui estão os parasitoides, ó, explicando exatamente como eles funcionam. E diz o seguinte, a forma larval do parasitoide assume qual papel nessa cadeia? Primário, secundário, heterótrofo de primeira ordem não existe, a gente chama de consumidor, né? Aí poderia ser o consumidor primário, de segunda ordem poderia ter ser o secundário, mas não tem maior nível energético, e decompositor. Então a gente libera aqui. Qual é a nossa resposta? Ó, consumidor secundário, pois se alimenta diretamente dos tecidos da lagarta, que é quem? Que é a praga agrícola, que é o consumidor primário. Ok? Um outro exercíciozinho rápido. O menor tamanduá do mundo é solitário e tem hábitos noturnos. Ó, hábito noturno, passa o dia repousando, geralmente é um emaranhado de cipós, com o corpo curvado de tal maneira que forma uma bola. Quando em atividade, se locomove vagarosamente e emite som semelhante a um assobio. A cada gestação, gera um único filhote. A cria é deixada em uma árvore à noite e é amamentada pela mãe até que tem idade para procurar alimento. As fêmeas adultas têm territórios grandes e o território de um macho inclui o de várias fêmeas, o que significa que ele tem sempre diversas pretendentes à disposição para namorar. Aí você diz, ai Geraldo, e o que vão cobrar? É só você ter paciência e ler, verifique lá. Essa descrição sobre o tamanduá diz respeito ao seu quê? Não está descrevendo a área que ele vive, está descrevendo a ação no meio. E a ação é um nicho ecológico. Gente, valeu? Assista quantas vezes você quiser, procure exercícios de ecologia que envolvam essa parte do que a gente acabou de ver nessa aula e você vai ver que vai ficar muito fácil fazer a análise de qualquer texto que envolva esse assunto de níveis alimentares e de conceituação básica de ecologia. Gente, um grande abraço, até a próxima.